certo, né? Deu tanto certo que até agora, Adolfo, as perguntas estão chegando. Você sabe o que eu acho legal? Toda vez que a gente fez perguntas e respostas no passado, sempre foi muito legal. Porque o pessoal tem um monte de dúvida, e aí a gente ajuda aí a tirar as dúvidas. Oi, Lili, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Cheguei um minutinho atrasado, mas estou aqui. E hoje a nossa live vai mais ou menos até umas 11h30. Acho que até as 11h30 a gente consegue terminar o assunto. Isso aí ele não deve ter o que fazer. Não tem outra live pra ele. Aí tá querendo me ter um jeito. Não. Tem um monte de coisa, mas eu já estou tão cansado hoje que eu não. Deixa. Vamos só fazer a nossa live que a gente relaxa. É bom estar aqui com o pessoal, né? Obrigado a todos que já estão assistindo a gente. Tranquila, deixa eu falar uma coisa com você. Regrinhas para a live. Nós não vamos falar do colega. Nós não vamos dar quantidades de gramas, miligramas, né? De suplementos, porque tem algumas perguntas aqui, algumas coisas, de quanto magnésio. A gente vai fazer as perguntas, tá? Eu respeito a vocês. Eu tava falando com o Kleber agora, eu disse, eu transcrevi de fato as perguntas de vocês. Tem um assim, oi Cris, aqui, oi Cris, doutor Adolfo, é muito isso, Kleber não, é Krebs. Você é casado com o homem do ciclo de Krebs. Krebs. E aí, então, boa noite, queridos. Isa tá falando. Isa fez pergunta, viu? Tô até olha, vamos lá. Olha, vamos iniciar. Olha, boa noite, a galera. É Nadir. Ô, Nadir, quanto tempo? Eu também não esqueço, às vezes só durmo. Lila. Pois é. Gente, essa live vai ficar gravada. Essa live vai descer lá para Medicina de Atitude? Também vai. Todas as outras já estão lá. Sei. Teve 2 lives nossas que eu não consegui postar aqui, mas que estão lá no Medicina de Atitude. Então, quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve no canal do YouTube, Medicina de Atitude. As lives estão lá, sempre vão para lá, tá? Ô, Isa, a gente domina, bora ver, toma. Pronto. Então, assim como essa agora, vai estar compartilhada, mas ela vai estar lá. Então, não se preocupem que vocês não perdem como assistir a gente, né? O Mário tá dizendo boa noite, povo engraçado. Oi, povo engraçado. Isso é você, né? Engraçadinho. Quantos quilos de carne por ano e quantas toneladas de abacate por semana? Rapaz, é você que pode dar essa resposta, viu, José? Joseph, vai. Ele diz. Ele diz. Já tem pergunta na caixinha. Eita, que tem várias perguntas na caixinha. Não, mas eu vou fazer as perguntas. Quem vai coordenar é você. Eu estou aqui só respondendo. Eu só vou responder o que eu não souber. O que eu souber. O que eu não souber, eu não respondo, não. Tá, eu vou fazer aqui uma mistureba. Então vamos lá. A gente já deu as regras, né? Da live. Tem que botar regras, porque senão Adolfo viaja. Voa. Olha, Eduardo Moraes, ele pergunta o seguinte, uma pergunta interessante que a gente já falou algumas coisas sobre isso, Adolfo mesmo fala muito, eu já até sei o que ele vai falar, né, mas eu vou deixar ele também responder. Tá vendo, pessoal? Eu já tô enfadonho para ela, já não tem nem mais surpresa, vai. Não. Chás milagrosos, o que vocês acham sobre eles, né, esses chás emagrecedores, o que é que vocês acham sobre eles? Fale aí que depois eu falo. Chá milagroso só sou feito com água benta, né? Repare, pessoal, ela já sabe o que eu vou falar, porque isso é um tema que a gente já fala há muito tempo, desde o tempo do curso, né? Os chás, pessoal, são formas de você retirar das plantas princípios ativos. Então, ali dentro tem substâncias quimicamente ativas. Então, os chás, eles são medicamentos, muitas vezes, né? Em uma outra forma, mas são medicamentos. Então, eu tenho um cuidado grande, não é uma restrição, cuidado grande no uso com chás, porque como eu não domino, tá? Como eu não domino, eu não prescrevo, mas eu não tenho nada contra. Então, assim, o profissional que conheça, que saiba prescrever chás, eu acho ótimo, um grande recurso. Agora, chás milagrosos para qualquer função que for, pessoal, não caio nessa. E, na verdade, isso pode ser estendido, né, ao seguinte: não existe milagre para as coisas referentes a tratamentos de saúde e tal, salvo talvez por uma situação milagrosa ou outra, que a gente pode pontuar aí, né, para quem tem as suas crenças e tudo mais, que a gente respeita e cada um tem, né, suas crenças. Mas, assim, eu não acredito
nesses chás que se propõem a ter 1001 utilidade de uma vez à toa e de forma como o Cris colocou, milagrosa. Né? O que você diz, Felipe? Não, quem votou foi Eduardo, o participante aqui, né? Eu acho o seguinte, que é aquela história, não somente chás, né? Mas desconfie daquelas coisas. Isso aqui é bom para tudo. Esse bom para tudo, gente, pelo amor de Deus, corra. Quando diz que é bom para tudo, não é bom para nada, tá? Mais ou menos aí. E a questão dos chás, né, como ele coloca, para a questão dos imigrantes, a gente sabe que tem aí uma grande, principalmente aqui nas redes sociais, né, um grande apelo, né, as pessoas procuram ser emagrecidas, a gente já ouviu muito esse termo, né, de alguns outros profissionais, precisam ser emagrecidas, as pessoas não querem pagar um preço da atividade física, da alimentação, do profissional, né, ainda tem isso, da questão do profissional. E quando existem esses apelos desses chás ou medicamentos, a gente vê muito aí alguns medicamentos que promovendo, né, essa questão milagrosa de emagrecimento sem esforço. Gente, não existe nada sem esforço. Eu acho que não existe benefício nenhum que vá te trazer. Porque a vida é assim, a vida é dura, meu amigo. Então, tem que correr atrás. Então, não adianta, né, ir atrás da facilidade. Desconfio do fácil. Eu acho que é mais ou menos aí, desconfio do fácil. Não é isso? Desconfie dessas propostas que parece que você vai pagar e vai ter o resultado. Sabe? Não, o José está dizendo assim, chá seca a carteira, chá irmã-dulce, gente, é muita coisa. Não, tem chá de todo tipo, e é como eu falei, se a gente for pensar no profissional que sabe usar os chás com fins terapêuticos, como medicamentos, né, como alternativas para auxiliar, tratar doenças, né? Exato, e para até tratar algumas doenças, isso existe, a gente sabe que isso existe. Né? Agora, eu não domino, por isso eu não uso, tá? E eu sei que usar fora de um escopo muito cuidadoso com alguém que conheça muito bem, traz alguns riscos. Então, eu acho sempre bom tomar muito cuidado com isso. Com certeza. Sil Pérez, tá? De São Paulo, ela pergunta aqui, existe a possibilidade de deixar de ser hipertenso? Poxa, existe, graças a Deus existe. E a gente vê isso acontecer com uma frequência grande, e eu sou um exemplo disso. Eu deixei de ser hipertenso, né? Depois de uma época que eu me cuidei nada e fiquei muito mal, que eu já contei muitas vezes para vocês aqui, que eu já tive uma grande obesidade, já tive uma vida muito bagunçada no sentido da saúde, né? E cheguei a tomar 3 antihipertensivos, Cris. Eu tomava losartana, hidroclorotiazida e amlodipino. Hoje eu não tomo nenhum. Né? E hoje eu não preciso tomar. Então existe a possibilidade? Existe, sim, existe. Vai depender de mudança de hábitos, especialmente alimentação e sono, tá? O exercício físico é importante, ajuda também, mas não dá para comparar. Alimentação e sono são os pontos focais. E é por isso que muita gente acaba não fazendo essa reversão. Porque qual é a proposta que a gente vê em geral, pessoal, infelizmente ainda até hoje? Você tem essa doença, então ela é para sempre, você vai ter que tomar esse remédio para sempre e acabou. Pessoal, não precisa ser assim, pelo menos não para todos, tá? Então vão ter pessoas que têm por motivos diversos, porque existem muitos motivos para a hipertensão. Vão ter pessoas que não vão conseguir realmente reverter, tá? E essas pessoas vão precisar de medicamento sempre. Isso é uma realidade. Mas eu acho até, viu, Cris, que a gente consegue reverter mais do que não reverter. Sim. Né? E a gente vê isso no consultório o tempo inteiro. Isso quer dizer, a gente consegue reverter mais, né? E a gente vê assim, as pessoas assim, poxa, eu tô me sentindo mal, né? Por conta, né? Depois que comecei a dieta, para aí o medicamento, faz esse medicamento aí pra ver. Aí quando para, vê que tá tudo beleza, a pressão já não tem mais os picos que dá, ou os desequilíbrios. A gente tem, né, uma possibilidade, né, que mesmo assim a gente consegue, é da questão genética, tá? Existe aí, né, uma predisposição genética para as questões aí, quando a gente vai estudar a questão cardiovascular, principalmente, aí a gente tem aí uns desarranjos genéticos, mas que são predisposições que a gente também podem fazer essa modificação. Vou fazer uma perguntinha da caixinha, porque existe algum suplemento que melhore a queda de cabelo ou ajude no crescimento? Eita, que pergunta boa. Existem vários, só que tem um problema. Depende do motivo. Então, assim, pessoal, quando fala queda de cabelo, o que para você que pergunta pode parecer uma coisa, na minha cabeça são pelo menos umas 15.
por baixo, assim, sendo bem moderado. Então, depende da causa. Tem causas de queda de cabelo que a gente melhora com suplemento? Tem algumas que a gente resolve. Assim como tem algumas que a gente resolve com alimentação, e tem algumas que não. Então vai depender muito da causa, mas tem suplementos sim, né? A rigor, o zinco, a vitamina A, o complexo B de forma geral sempre vai ser útil para praticamente tudo, a biotina, o silício orgânico, a suficiência do ferro é muito importante, né? E o selênio e o cobre também entrariam, pensando na saúde tiroidiana, o iodo e até o sódio. Mas assim, tudo isso não é para você pensar hora nenhuma em, então eu vou comprar isso e vou tomar. Não. Tanto que é por isso também que a gente não vai dar doses, nem vai ensinar protocolos, nem esquemas para vocês aqui, porque a gente não pode fazer isso. Isso tem que ser individualizado, feito com o paciente no consultório. Tá? Então, e aquela coisa, né, que você falou, da a gente causa. tem que saber, é isso que quer dizer, vai depender da causa, né, que a gente pensa às vezes que é uma causa e não é, às vezes é até a questão mesmo de uma questão genética, voltando, né, a alopécia mesmo, aí vai haver a questão familiar, e que não tem jeito, aí vai ter que entrar em alguns tratamentos mesmo para implante, essas coisas todas, a depender. É por isso que a gente tem que saber da causa. Sil, ela continua perguntando também o que causa constipação em pré-adolescentes, né? Pré-adolescente é um negócio, é alimentação, né? Não tem para onde correr. Existe a questão da alimentação, né? A alimentação, tem que ver como é que está essa alimentação dele. Existem as questões hormonais também, né? Nesse período, a gente sabe que vai dar uma mexida, né? Mas principalmente a alimentação. O que é que você acha, Adolfo? A alimentação é fundamental. O rearranjo hormonal que eles estão passando também modifica tudo. Os processos psíquicos típicos da idade, né? E uma coisa muito comum hoje, Cris, que ajuda a bagunçar, ajuda a piorar, é falta de sono. Então, os meninos... Desculpa, pessoal. Os meninos com o sono desregulado, eles têm sofrido com isso também, tá? Porque você desequilibra principalmente o metabolismo da serotonina, nesse caso, e isso vai acabar atrapalhando, né, o intestino também. Então, teriam mais alguns milhares de causas, viu? Porque assim, pessoal, vejam que coisa interessante, né? Intestino preso no pré-adolescente. Pré-adolescente, é. Isso tem também umas milhares de combinações possíveis. Então, assim, tem muitas possibilidades, tá? Mas o que eu acho mais importante dessa resposta é deixar claro para vocês o seguinte: então, o pré-adolescente pode ter um problema do intestino, de prisão de ventre, por exemplo? Pode. Como adulto? Pode ser como adulto. Pode sim, né? E isso Criança realmente pode? Precisa... Criança pode, né? Mas eu diria assim, viu, Cris, no pré-adolescente começa a aproximar um pouco da gente. Rapidinho, aí tem umas panelas batendo aí, não tem não? Tem umas panelas batendo, sim. Tem umas panelas batendo. Cozinha, fazendo comida. Tá saindo aqui o barulho. É que o fone não pega tão bem, mas agora tá pegando. Acho que é a posição que eu tô aqui na sala. Tudo. No dia que eu tiver com estúdio, com isolamento acústico, microfone bonito, entendeu? Aí vai ser outra história. Aí vai tirar uma onda, meu Deus do céu. Só se fosse eu mesmo. Mas vá. Então é isso. Então... Pronto. Deixa eu te falar um negócio interessante. Eu não sei. Sabe o que aconteceu? As perguntas, todas as perguntas dos stories vieram pra cá. Que legal. Fica mais fácil. Ficou mais fácil, inclusive. Só que não aparece o nome. Mas só que não aparece o nome da pessoa. De repente a pessoa quer ficar anônima? Não aparece de ninguém. Aí eu falei assim, gente, essa pergunta aqui já foram feitas, essa aqui também. Mas enfim, vou fazer uma aqui da caixinha, que já foi diretamente da caixinha mesmo, de Júlio Rosado. Prezados, boa noite. Existem muitas marcas de suplementos. Como identificar as boas marcas? Poxa, olha, essa pergunta é bem difícil de responder, tá? A gente acaba identificando... a gente acaba identificando muito com o uso, e de tempos em tempos existem algumas instituições que fazem umas testagens que às vezes servem para nortear a gente. Assim, pelo tempo que eu tenho dedicado a essa área, eu acabo também conhecendo muitas pessoas envolvidas no processo de produção, às vezes dono de fábrica, às vezes farmacêutico responsável, né? E a gente aí também vai tendo outras fontes de informação para a gente poder determinar que marcas são melhores, né? Mas é um processo difícil, viu? É difícil, as pessoas ficam muito assim. Eu costumo dizer assim, a pessoa fica muito negócio de preço, né?
E quanto mais caro, acha que é melhor. Ou quando é importado, acha que é melhor. E a gente sabe que não é bem assim. A gente tem excelentes produtos brasileiros, inclusive. A gente tem eu produtos digo para baianos, você, né? dos baianos. Excelente, né? Eu vou contar uma fofoca, não sei se você já sabe dessa fofoca. Vem produto novo aí, você sabe, né? Tá vendo, né? Não, não tô sabendo, não. Eu soube hoje, me contaram, perguntaram, pediram algumas informações, o que é que eu achava disso, aquilo. Então é fofoca nova pra você, Eu né? tô sabendo sim, bicho. Eu já tô sabendo. Mentira que ele tá sabendo, ele quer ficar por baixo, mas Adolfo é descarado, viu, rapaz? Eu mostro até a mensagem pra você. Não, agora que eu lembrei do que você tá falando. Sim, mas assim, vamos lá. Eu não sei se é um produto novo ou se é um produto reeditado. Não, que eles não têm, eu não sei. Não tem não, né? Não, então eu já sei o que é. É aquele produto novo, que é um produto antigo, mas que vai vir com algumas coisas a mais. Eu tenho até que responder um negócio para as meninas sobre isso. Eu já respondi tudo que eu tinha que responder. Quem me pergunta, eu respondo logo, né? Claro, eu sou dessa. Não sou você não que demora antes. Olha, Sil tá danada. Ela fez outra perguntinha aqui, ó. Como saber? Aí é uma pergunta, gente, que muitas outras se repetiram, assim, mais umas duas têm a ver com isso, mas obviamente que pode ser resposta com linhas diferentes, mas eu vou fazer essa pergunta. Sil Pérez, ela pergunta o seguinte: como saber se devo fazer reposição hormonal? Hormônio, Adolfo, reposição hormonal, acho que é o que ganhou em disparada aqui das perguntas, tá? Posso ficar sem repor, sem causar prejuízo? Vamos lá, pessoal, olha só. Saber se você precisa de reposição depende de uma avaliação, anamnese e exames. Então, pronto, aí é o ponto, né, principal. Não depende de sintomas. A reposição hormonal vai muito além de simplesmente debelar sintomas. Então, a coisa que me incomoda às vezes, Cris, alguns colegas, não, se você não está sentindo nada, você não precisa repor nada. Poxa, pessoal, não é assim. Tem pergunta falando justamente disso, de algumas queixas sobre alguns profissionais falando justamente disso. Se você não quiser responder agora e deixar para depois. Não, mas eu vou por aí, depois a gente tangencia e volta. Mas assim, porque os hormônios fazem coisas no nosso organismo que às vezes a gente não sente uma resposta óbvia. Sim. Mas a gente detecta nos exames ou na avaliação clínica. Então, eu não posso lastrear a decisão de você entrar ou não com uma reposição em sintomas simplesmente. Eu preciso de uma avaliação mais aprofundada que consiga investigar os aspectos principais de qualidade de vida e saúde e de prevenção. Então, por exemplo, quantas pessoas não já ouviram, Cris, que a mulher depois do dia da menopausa, ela passa a ter um risco cardíaco muito similar ao do homem porque ela não tem mais estradiol. Porque ela não tem mais volumes bons de estradiol. Então, só por isso você já vai deduzir que se ela tiver uma reposição desse estradiol, uma manutenção do que ela tinha, ela mantém o seu risco cardíaco rebaixado. E nós temos muitos trabalhos que mostram que essa hipótese provavelmente é verdadeira. Então, você vai sentir, você não vai sentir nada, né? Mas você vai ter benefícios mesmo que você não sinta. Então, não depende de sintomas, depende da avaliação, né? Depende de anamnese, exame físico, uma investigação laboratorial, para a gente poder determinar se vai usar ou não, e não depende de sintoma, não. Com certeza. Maiara, ela pergunta o seguinte: de forma generalizada, como deve ser a alimentação da mamãe pós-parto? Querida, continue comendo. Boa porque sorte, o bicho vai pegar. Porque o bicho vai pegar. Quando a criança for aquela que vai querer ficar nas tetas o tempo todo, pendurado, mamando, é alimentação para dentro. Mas assim, eu acho que eu entendi mais ou menos, até porque eu conheço Maiara é minha comadre, Maiara mora em Aracaju, e o pessoal lá tem muito essa questão. E aí o pessoal tem muito essa questão assim: come cuscuz que dá leite. Toma café com manteiga que a produção de leite vai ser maior. Então, eu acho que é mais ou menos essa linha que ela quer ir. A Mônica diz, se ela conseguir comer, já está com sorte. E já tá, pois é, viu, Mônica? Com certeza.
Mas assim, são mitos, tá? São mitos, obviamente, que a produção do leite vai depender muito do que você já tinha feito antes, como era a sua vida, né? Ela tem uma vida legal, ela é bem atleta, faz muita atividade física, ela tá fazendo musculação, tá com barrigão, ela faz pilates, ela sobe, ela desce, ela faz a miséria 4, tá? Então, assim, a produção de leite vai depender muito da questão da água, isso é importantíssimo, tá, gente? A água não é uma questão de só, cuscuz ou leite, não, é água, É como tá? Beber você está falando água. aqui do mingau de maisena, que o pessoal fala também, né? Que o pessoal fala. E para justamente você ter força, né, aquela coisa, eu sempre digo, mesmo a gente falando na questão da gravidez, quando a gestante quando aparece no consultório, eu sempre preconizo o seguinte: tenha proteína nas 3 principais refeições. Se você puder comer proteína nas 5, eu já vou estar por muito satisfeita, porque a gente está dando uma demanda também para a criança. E não vai ser diferente no pós-parto, não. A proteína também vai fazer, fazer com que você sustente, inclusive, até sua energia. Aí vai entrar também um pouquinho das gorduras, né? Aquelas gorduras boas, mas basicamente vai ser isso. E é como a Mônica falou, se você tiver tempo de comer, meu filho, vai ser vai ser um grande negócio. Já está no lucro, já tá né? No lucro. Vou fazer uma perguntinha da caixinha. Jogue. Tá? Você quer falar alguma coisa, Adolfo, sobre isso? Você tá doida? Isso aí é sua área, filha. Isso aí eu me restringo a minha insignificância. Nada disso. Rita fala o seguinte, Rita Amorim, menopausa e colesterol. Qual o mecanismo para o aumento substancial repentino, mesmo com vida saudável? Boa pergunta, Rita, gostei. Teoricamente, Ritinha, porque você não consegue mais sintetizar os hormônios, a matéria-prima para sintetizar os hormônios é o colesterol. Então, em teoria, ele sobra um pouco mais por causa disso. Existe também a hipótese ao contrário, que pelo fato dos hormônios baixarem, mudaria a sinalização para a síntese de colesteróis. O mais importante é saber que o volume dos colesteróis por si simplesmente não é importante. O importante são avaliações qualitativas, que a gente faz, né, das lipoproteínas, e que o mais importante até do que isso é você ter um ambiente vascular, né, um ambiente orgânico, vamos chamar assim, com controle bom da oxidação, da inflamação, da glicação. Porque o que faz problema, que promove entupimentos, vamos chamar assim, é isso. Nunca foi gordura e nunca foi colesterol, tá? Então, assim, atenção. O cuidado tem que ser voltado para o controle de glicação, inflamação e oxidação. Quem mais bagunça isso é quem, Cris? A glicose. Isso, glicose, carboidrato, você come aí. Movendo o desequilíbrio da insulina e associado a isso os alimentos processados e ultraprocessados, um monte de porcaria que a gente tem disponível para comer, que eu digo para vocês, pessoal, num supermercado hoje em dia, eu acho que comida de verdade não dá 20% do que tem ali dentro. Tá? Então é complicado. Maiara tá rindo aqui, mas tô achando que é de nervoso, viu? Aline, oi, minha querida, boa noite. Aline Asma, boa noite, Aline. Mazinha Kleber, sim. Ela pergunta o seguinte: poderia falar sobre os danos da leptina e como fazer para baixar? Então deve ser os danos da leptina alta, né? E como fazer para baixar? Poderia. Veja bem, leptina é um hormônio importantíssimo, que dentre várias outras coisas ajuda a gente a ter percepção de saciedade. Leptina está intimamente relacionada com a insulina. E quando o sistema de leptina começa a quebrar, começa a fazer aquela resistência à leptina, a primeira parte do problema é para começar a ter resistência à insulina. A leptina, quando então desregula, quando a gente quebra esse sistema, essa regulação, você tem ali, como é que eu diria, uma resistência à leptina, começa a ter vários volumes grandes de leptina sem necessidade, ela vai interferir negativamente em vários sistemas onde ela participa normalmente. Leptina participa apenas de imunidade, saúde óssea, saúde tiroidiana, saúde dos ovários, saúde cerebral, apenas, né? Então, controle inflamatório, frequência cardíaca, pressão arterial, toda essa parte de tudo. Então, quando a gente está falando, pessoal, desses sinalizadores, vamos chamar sinalizadores baixos, né? Que tem uma relação muito íntima com a atividade celular de uma forma bem lá na minúcia, eles costumam ser menos específicos, né? Nesse sentido de função. Então eles têm ações em várias partes do corpo, né? De várias maneiras. Então assim, a leptina alta, ela mostra que você já está com o sistema de controle de saciedade quebrado.
ela vai favorecer, por exemplo, a androgenização. Então, você pega muita leptina alta em paciente com síndrome de ovário policístico, né? Ela vai desfavorecer o bom funcionamento da tireoide e vai desfavorecer também uma boa fertilidade, por exemplo, especialmente nas meninas. A leptina alta vai desfavorecer o controle da tensão arterial, né? Então, é importante que a leptina esteja controlada, né? E também, não é só por ela, né? Porque a leptina alta já está me indicando um processo de menor atividade e eficiência mitocondrial, já vai favorecer oxidação e inflamação. Então, Vai como se mexer em você diversos. pegasse... É uma cascatinha. É uma cascata. Como se você pegasse aqueles castelos de cartas, sabe? Aí você tira uma cartinha só e vai derrubando tudo. Uhum. E ela fala assim, né? Como fazer para baixar? A gente sabe que vai ser a alimentação, né? Anti-inflamatória, que a gente sempre vem falando aqui. A gente vai falar sobre atividade física, não tem como, né? E ela pergunta, porque ela fez essa pergunta, e eu sei que tem outra pergunta dela já lá no final, porque ela já pergunta bem depois, que ela fala assim, a BUP, deixa eu pegar aqui, que já tem a 30ª pergunta que ela falou assim, BUP é uma boa estratégia para quem está precisando baixar a leptina. Eu acredito que BUP ela quer falar bupropiona, né? Bupropiona. Né? Vamos lá, pergunta muito boa, viu? Obrigado. Obrigado a todos vocês que mandaram já passo logo a que ela fez, essa foi a sexta dela, mas quando chegou na 30ª, não sei quanto ela fez de novo, então eu já mato logo. Que bom que vocês mandaram um monte de perguntas, pessoal, obrigado. Ó, a bupropiona é um ativo que é um inibidor seletivo de recaptação de dopamina. Então ele vai favorecer a via dopaminérgica, né, no sentido mesmo, por exemplo, de comportamento. Então, ajuda a gente a controlar compulsões, né? Ajuda a gente a ter mais assertividade. Então, para quem precisa, é uma droga muito legal. Nós usamos o bupropiona em obesidade, mas ela não vai ter ação específica sobre a leptina. O que ela promove pode ajudar na regulação da leptina, porque vai te ajudar, por exemplo, a ter um controle melhor sobre as suas escolhas alimentares. E a base da regulação da leptina é justamente, como o Cris bem falou, regulação alimentar. Então é nutrição, não tem pra onde correr. Mas não é uma ação direta. Então seria uma ação indireta, certo? Eu volto a dizer, como já falei para outras coisas, não quer dizer que qualquer um de vocês que se sinta compulsivo ou ache que tem que emagrecer vai tomar bupropiona. Pelo amor de Deus, não é isso. Tá? Até porque, pessoal, os fármacos disponíveis para processos de emagrecimento são muitos, mas a maioria, infelizmente, usada de forma incorreta, tá? E de forma muito exagerada. A gente precisa lembrar de uma coisa. Como o Cris falou muito bem aí no início, não tem resultado sem esforço, não. Então, vamos tomar muito cuidado com as propostas para emagrecimento também, que vem assim, você vai tomar isso, vai tomar aquilo e vai emagrecer. Ó, cai fora, tá? Que você vai tomar injeção na barriga em anfetamina e vai emagrecer. Ó, pode funcionar por um tempo. Isso quer dizer, por um tempo, mas depois o bicho pega não dobrado. Vai se sustentar, exatamente. Então, vale para isso aí também. Ó, vou fazer outra perguntinha da caixinha, tá? Que é uma perguntinha que foi feita aqui agora. Acho que é Mazi Souza. Pode comer 2 ovos pela manhã e 2 à noite? Minha filha, coma 3. Ai, pode Cris. comer, não tem problema nenhum, não. Acho assim, não tem problema, não tem nenhuma intolerância, nenhum tipo de alergia, não se sente bem, dá saciedade. Acho que ovo, eu costumo dizer aqui, né? A gente já vem falando aqui, segundo o melhor alimento do mundo é ovo, né? A gente tem o leite materno, né? E o segundo seria o ovo aí, né? Onde a gente vai ter diversos tipos de vitaminas, vai melhorar muito a questão da colina. Eu gosto de falar muito do ovo, da questão da colina, principalmente para essa questão de saúde mental. Vai te dar uma saciedade, vai trabalhar bastante a questão também do intestino. E ovo e a massa muscular, acho que quanto mais ovos, melhor. Que pena que a Kombi do ovo agora aumentou, né? Mas antigamente era 30 por 10, agora o bicho tá pegando, viu? As galinhas montaram um sindicato. Oxe, se retaram. Cris, uma vez o Souto falou um negócio que eu achei engraçado, que eu repito até hoje. Perguntaram para ele qual era o limite dos ovos por dia. Sim. Ele falou, o limite é a náusea. O limite é a náusea. Começar a náusea, começar a vomitar ovo, você para. Então não precisa ter limite.
A gente já sabe, isso aí é até um clichêzinho, mas a gente já sabe. O ovo sempre chegou uma época que foi demonizado, né? As pessoas falavam, faziam essa ligação muito do ovo com colesterol, né? Com colesterol. Mas a gente sabe que realmente o ovo tem colesterol, mas não significa que ele vai aumentar o seu colesterol, né? É um colesterol ali que, muito pelo contrário, vai ajudar. E hoje a gente já volta essa questão de assim, o ovo já agora é o bonzinho, acho que agora quem tá na linha aí é o glúten, e esse aí ele pode ficar, tá, gente? Na linha aí do povo que tá falando mal, é o glúten, não tem problema. Tanto que tem uma piadinha, né? Que o ovo olha pro glúten e fala assim, agora é sua vez. Né? Eu já passei dessa onda. Mas acho que ovo... E eu gosto muito, viu, Adolfo? Principalmente aí, se eu falo de pré-adolescente, tá? Eu gosto muito, e criança, Mayara falando aí também de criança, né? Do bebê e tal, que vai ter. Eu gosto muito de ovos para as crianças. O pessoal fica com medinho de dar ovo. Mas assim, não tenha medo de dar ovos à criança. Acho que é um excelente alimento, principalmente quando as crianças estão aí nesse momento escolar, vai ajudar demais, tá? Todos os processos que tem o ovo, da questão principalmente da colina, vai sustentar. Criança que vai para a escola, que passa o dia na escola, uma manhã, tem que estar comer ovo pela manhã, se gostar de tomar café pela manhã, coloca lá uns ovos, independente de que forma é feita. Ah, mas é na água. Eu acho a pior forma de fazer na água, tá? Aí, nossa, a nutricionista deveria dizer, não, faz na manteiga, faz no óleo, faz no azeite de oliva, não precisa entrar em altas temperaturas. Mas faz esse ovo dessa forma, eu acho que é melhor. Ah, fazer no leite. Gente, que coisa pior de fazer um ovo no leite. Não, para quem gostar, tudo bem, né? Mas eu só faço o meu ovo na manteiga. Na manteiga, uma banhazinha se gostar também, né? Mas enfim, vamos lá para as perguntas. Olha Lili perturbando. Lili falou o quê? Suplementos para pacientes oncológicos. Estou curiosa. Ai, Lili, olha, a gente sabe. Mas olha, Doutor, a gente está devendo realmente a ela, que ela até sugeriu uma live sobre essa questão. Paciente oncológico, a gente tem que saber assim, que tipo, né, na verdade. Bora falar rapidinho com ela sobre isso, Adolfo? Só porque ela já tem umas 3 lives ela falando, tadinha. Vamos. A questão dos pacientes oncológicos, assim, qual é o tipo do CA? Primeiro, né? Como eu, por exemplo, já quando trabalhava em ambulatório, eu pegava muitos pacientes com CA de intestino, então a gente já sabe que tem várias coisas assim que a gente fica limitado, até porque a própria literatura, aí eu vou para a parte da literatura, também nos limita muita coisa. Então isso vai muito da prática clínica que a gente vem falando aqui, né? Da prática clínica. Obviamente, o que a gente vai trabalhar dentro de um paciente oncológico é mais a questão da imunidade. Né? E que todo mundo já conhece muito aí quando a gente vai falar de alguns suplementos da imunidade, né? Vai falar da vitamina C, vai falar da vitamina D, vai falar de alguns outros, né? Do próprio magnésio. Então, assim, vai depender muito, isso é a minha opinião, a Adolfo vai dar dele. Vai depender muito, mas, como é? É que falou? Lili. Entendeu, Lili? Então, assim, se você especificar oncológico tal, tipo esse, em que momento, em que fase ele está fazendo químio, rádio. Então, tudo isso é muito específico para a gente falar de que tipo de suplemento. Porque a gente precisa analisar quais são as taxas que estão, principalmente dos exames, para poder identificar qual é o suplemento. Existem vários suplementos que vão ajudar muito, principalmente nessa questão da imunidade. Mas em que fase, em que momento? Essa é a minha resposta, a sua. Cris, perfeito. Não, tá perfeito. Você falou tudo certinho, é isso aí. E tem uma coisa legal que é o seguinte, ó. Eu acho engraçado uma coisa que falam de câncer às vezes como se fosse uma doença, né? São um monte de doenças juntas. A Lili sabe disso melhor do que a gente porque ela é uma copede. Então, quando a gente pensa nas naturezas de cada um, isso vai definir também cada tipo de suplemento que a gente vai usar. Perfeito, concordo 100%. De uma forma geral, tem umas coisas que são atribuídos poderes quase místicos, né? Então, por exemplo, o Ganoderma lucidum, Cordyceps sinensis, né, são dois fungos, né, que têm essa pecha, essa fama, né, de ser anticancerígenos. Assim como também a maior parte dos ativos que são grandes ativadores mitocondriais, para esses cânceres glicolítico anaeróbio bem intensos, né, e bem agressivos, são úteis. Mas para alguns poucos que não são, já não servem. Então, tem mesmo que definir qual é o tipo, né? E perfeito. E se eu pensar que a base da maior parte dos cânceres ainda é uma doença de desregulação inflamatória, eu posso até dizer que talvez alguns extratos específicos da curcuma possam ser úteis de uma forma geral,
Eu posso dizer que a vitamina D seja útil de uma forma geral, né? E isso é verdade. E tem alguns cuidados. Cris, é uma coisa engraçada. O paciente vai fazer rádio, por exemplo. Você não deve antioxidar ele. Uhum. Porque a rádio, uma das maneiras que ela tem para matar aquelas células malignas é promovendo a oxidação. Então, se ele estiver muito bem antioxidado, eu vou atrapalhar o funcionamento da rádio. Na verdade, a melhor coisa que eu faço, talvez, seja suplementar bicarbonato antes da sessão. Porque aí eu desfavoreço para aquela célula conseguir se proteger acidificando o ambiente. Então, é como você falou muito bem. Cada caso vai demandar uma forma diferente da gente trabalhar. E a fase, e aí vai depender a fase, exato, a fase, localização, tipo celular. Então, é uma área que eu acho fascinante. Eu sou apaixonado por essa parte de suplementação em oncologia. E, poxa, realmente, tem a ginostema pentáfilo, Cris. A ginostema, não vou esquecer dela, né? Que a gente pode usar. Então, tem muita coisa que a gente pode usar, mas vai depender mesmo de cada caso. É isso aí. Uhum. Jocilene Gordinho. Gordinho. Alimentos e nutrientes que desempenham um papel na prevenção e recuperação de transtornos de depressão. Assim, alimentos e nutrientes, eu costumo dizer assim, não existe um alimento específico, né, para tal coisa, que as pessoas ficam assim, X alimento é rico em vitamina X, BY e é excelente para tal coisa. Depende, né? Aí vem a palavra depende, que aí o pessoal, que aí, como a doutora, não é que a gente está sendo escorregadio sem querer falar, não. Obviamente que sempre a gente vai pensar em alimentos mais saudáveis possíveis, alimentos, né, que vão conter nutrientes ali para poder ajudar. Obviamente que pensando em depressão, a gente vai estar sempre buscando alimentos anti-inflamatórios, né, porque a gente sabe que dentro desse processo, né, intestino, cérebro, a gente vai buscar, né, uma via melhor para dar uma resposta até da produção dos neurotransmissores. Então, quanto melhor o alimento, no sentido de mais limpo, inclusive, né, um alimento mais saudável, né, um alimento que a gente sabe, falar hoje de determinado alimento, como algumas frutas e alguns vegetais, é difícil porque a gente sabe que não está totalmente puro, né? Ah, mas tem os orgânicos. Tenho lá minhas dúvidas, né? Pelo menos, principalmente no país que a gente vive. Então, assim, é difícil falar isso. Agora, existem alimentos que vão ajudar, que vão auxiliar nesse processo? Obviamente que vão. Essa alimentação mais pura possível, mais limpa possível, né, Adolfo? Perfeito. Inclusive, acho que eu coloquei um pôster hoje falando de ultraprocessados, referente a alguma coisa de pensamentos e emoções relacionados a essa questão. Tem aí um pôster hoje. Uhum. Não, olha, é perfeito, é isso mesmo, assim, porque eu gostei da pergunta dela, porque prevenção de depressão, gente, prevenção de depressão é um negócio bem complicado, né, que você nunca sabe quando é que você vai deprimir. A gente até tem como avaliar, e eu até fiz um short hoje, Cris, da nossa outra live, quando a gente fala de neurotransmissores. Eu não vou fazer aquela piada, não, que já ficou... o short, a besta. Mas eu falo, tem aquela parte que a gente falou sobre a interferência dos alimentos e dos hormônios nos neurotransmissores, e que a gente fala que a gente avalia isso lá na clínica, né? Então a gente até tem como avaliar, pessoal, e perceber algumas linhas de tendência, tá? Mas é no sentido de predisposição, não é no sentido de ação necessariamente. Então, a melhor prevenção é o que o Cris acabou de falar, uma alimentação que tenda a não inflamar você. E especialmente sua tripa. Porque não tem nada que inflame mais a cuca do que o bucho. Certo? Então, essa coisa que o pessoal fala sobre a conexão intestino-cérebro e tudo mais, é extremamente real, verdadeiro, importante. Tá? E a gente vê isso manifestado no dia a dia. Então, assim, se você não ficar inflamando sua tripa, já facilitou muita coisa, não, Cris? Não dei risada que eu lembrei que teve alguém que mandou um direct para mim assim, você colocou, nesse post agora, né? 500 milhões de neurotransmissores no intestino? Que exagero. Eu disse, rapaz, você sabia que eu errei? Era para botar mais de 500 milhões, eu botei 500 milhões, eu botei um número até fechado, que não era. É muito mais do que isso. Muito mais, né? E porque na hora de digitar, eu não vou esquecer de colocar um mais. E aí, quando a pessoa vem, você não acha que é exagero botar 500 milhões? Ele disse, rapaz, você acredita que eu errei?
Era voltar mais de 500 milhões. Mas enfim, é que, né? Cris, é até engraçado. Vai perguntar coisa. É até engraçado. Você vê proporção, né? A ordem de grandeza. Pensa os números do nosso corpo, olha só. Em 1 grama de fezes, eu tenho 4 trilhões de seres vivos. Em 1 grama de fezes. 1 grama de fezes é uma besteirinha, tá? E o intestino inteiro, não sei quantos milhões, não sei falar o número, de seres vivos eu tenho, né? Então, assim, só disso, e só que cada um desses pode estar contribuindo direto ou indiretamente na produção desses neurotransmissores, já ultrapassa esse número aí, Ave Maria, não sei quantas vezes, né? Porque boa parte desses neurotransmissores são produzidos direto ou indiretamente pela microbiota. Então, gente, os números, olha pessoal, os números do corpo humano são uma coisa muito fascinante. Quando você para estudar isso um pouco, você encontra números que você fica assim mesmo, assustado, né? Caramba, mas é tudo isso. Não, você quer ver uma coisa, Cris? Quantos quilômetros de vasos sanguíneos tem no corpo da gente? Alguém pergunta, tripa? Quilômetros? Quantos quilômetros? Quantos metros quadrados de tripa você tem? Se você abrir sua tripa todinha, quantos metros quadrados dá? Então, gente, vou deixar isso aqui como curiosidade para vocês terem curiosidade de buscar, porque vocês vão se impressionar muito. Porque o corpo humano é realmente uma máquina fantástica. Oi, Lila, viu? Ela quer, porque a gente vai ter que fazer uma live especial para a Lila, viu, Adolfo? Sobre essa questão de... Ela merece. Ela merece, ela falou de intestino. Lila, intestino realmente foi um dos cânceres que eu mais peguei, né? Dentro do ambulatório. Gosto muito também. Enfim, Tássia diz que o filho dela, se pudesse, comia ovo o tempo todo. Tássia, minha filha, se ele pode, deixe comer, não tem problema. Vou fazer mais uma pergunta, acho que na caixinha não veio mais nenhuma, mas aqui. Jacilene, ela pergunta de novo. Polifenóis, quem é esse cara? Aí ela dá uma risadinha. Achei o nome bonito. Que legal. Aí ela bota assim, achei o nome bonito. Polifenóis, Jacilene, são os compostos, né, bioativos, né? Eu tô rindo de Aline. Olha ele falando bonito, fezes, kkkk. É porque normalmente eu falaria cocô, né? Mas tá bom, eu falei fezes. Tá? Não, é porque chamaram a atenção dele e disseram que ele tem que ser mais comedido, né? Eu não consigo. Não consegue. Então, respondendo a Jacilene, doutor Adolfo, polifenóis são compostos bioativos que estão presentes aí em alguns alimentos, né? Aquela história dos vegetais, algumas frutas. Se a gente for pensar aí, que vão trabalhar a questão de antioxidantes também das células, né, do corpo, que vão ajudar muito nessa questão inflamatória. Acho que hoje as pessoas falam muito dos polifenóis, né, justamente buscando essa questão dos antioxidantes. Se a gente for pensar, a gente tem polifenóis, gente, na verdade são múltiplos fenóis, né? Que aí às vezes é contido no alimento mais de um fenólico. Então a gente vai ter o resveratrol, né? Que o pessoal fala muito do resveratrol na uva, né? Ou no próprio vinho. Adolfo não acredita não, que não tem resveratrol no vinho não. Tem muito pouco, não é que não tem, que é muito pouco. Ele disse que o álcool come, mas enfim, bora continuar tomando nosso vinho, que faz bem para a vida. Os ácidos clorogênicos... Aí eu concordo. O que eu faço é só o seguinte, dei descaração. Quer tomar seu vinho? Toma o vinho, mas vem dizer que é por causa de porcaria de resveratrol. Conversa feia. Vai dizer que toma café por causa de ácido clorogênico. Sim. Vai dizer que come chocolate por causa de polifenol. Aí é sacanagem, né? Né? Mas é o que aqui no ácido clorogênico, né? Aqui, ó. Pois é, ácido clorogênico. As curcuminas. Obviamente que a gente está falando disso, né? A gente está brincando aqui. Né? Tem isso muito pouco nas frutas, nos vegetais, tem, né? Em alguns chás, o pessoal fala muito dos chás, também, mas se perde muito, né? No processo de fazer, tanto no processo da colheita, no processo da armazenagem, no processo do cozimento, se perde. Então hoje... No próprio processo digestivo, Cris, é importante. É isso. Então, para defender seu vinho... Fala. Não, eu ia falar isso. É mais importante a gente colocar em cápsulas. Se for pensar dessa forma... Exato, né? Mas é porque o vinho é um bom exemplo disso. Você vai ter, por mais que seja pouco, você vai aproveitar mais o resveratrol num vinho do que comendo uva. Sim, com certeza. Do que tomando suco de uva. Não, né? suco de uva, pelo amor de Deus. Então, assim,
tem alguns aspectos, pessoal, são importantes. Por exemplo, um alimento X é rico no elemento Y. Tá bom. No laboratório de bromatologia, tudo bem. Ali eu estou com os equipamentos medindo quanto tem ali dentro do alimento. Mas o meu trato digestório consegue extrair aquilo e aproveitar? E se tiver arrombadinho, meu Deus, nem vai. Aí pior ainda. Então, assim, nosso trato digestório tem uma capacidade fantástica de tirar os nutrientes de alimentos de origem animal. Isso aí a gente faz numa facilidade até. Agora, dos alimentos de origem vegetal é mais complicado, porque as células vegetais, vamos lembrar lá da escola, pessoal, lá da aula de ciências, as células vegetais têm uma parede de celulose. E nós não digerimos celulose. Aí o que acontece? Eu preciso de um cozimento. No cozimento, boa parte dessas substâncias que Cris falou se perdem. Tem processos que preservam mais essa substância. Então, por exemplo, processo de fermentação, como, por exemplo, quando você faz o vinho. Então, tem maneiras da gente extrair. E aí eu sempre caio na mesma coisa que Cris falou também, que eu concordo com ela. Prefiro prescrever, botar numa cápsula, porque eu sei o quanto você está tomando, pensando no uso terapêutico específico. Tá? Eu não estou aqui desprezando que na sua alimentação possa ter essas substâncias e que isso possa trazer algum benefício. Não estou desprezando isso. Mas estou dizendo, se eu quero prescrever, vou usar isso num volume para dar um impacto farmacológico, por exemplo, aí eu vou ter que prescrever mesmo um extrato, né, específico numa cápsula, coisa do gênero. Isso. Doutora Mônica, ela fala assim, glutamina, acho que glutamina, acho que é justamente a questão do câncer lá do intestino, né? Que hoje a literatura nos diz muito, fala muito que o ideal é que não se dê. Uma vez eu até peguei um paciente e falei, acho que eu mandei uma mensagem para Adolfo. Pô, Adolfo, mas eu queria dar glutamina pensando em outras questões. Adolfo falou, melhor não, porque a gente não tem nenhuma evidência ainda, né, que diz assim, não, glutamina, ok. Então acho que glutamina ainda está nesse sentido aí, não, né? Cris, é pior do que não ter evidência, que a gente tem evidência para um lado e para o outro. Isso, ainda tem isso. Aí fica aquela situação. E aí? Eu acredito que seja uma questão do tipo do câncer. Né? E nem sempre a gente tem isso claro em todos os casos. Né? E não saberia fazer essa estratificação, não mesmo. Então, na minha ignorância, eu prefiro não usar. E eu sigo a minha ignorância junto com a sua, também não uso. Não? Mas assumo tranquilamente por uma questão de ignorância. Tá? Jocilene, ela pergunta, doença de Alzheimer, determinismo genético? Vamos lá. Fator relevante, né? Eu acho que, na verdade, seria aí um fator mais relevante. Não, tem um fator genético muito relevante, né? Mas determinismo é difícil responder isso. Isso quer dizer. Porque, assim, pessoal, a genética é o gatilho, mas quem puxa é o comportamento. Com certeza. Isso é clichê, mas é verdade. Se não fosse verdade, não virava clichê, né? Com certeza. Então, eu acho que assim, pode acarretar, depender da vida que você leva. Ok, você já tem uma predisposição, já tem uma carga genética, beleza. Já sabe disso? Cuidar, né, querida? Cuidar, amiga, porque você sabe que lá na frente pode sim existir essa predisposição. Agora, determinar isso eu acho muito difícil. Não, e Cris, aí bate uma coisa importante demais. Sim. Exatamente. Sim. Quando você fala, já tem uma predisposição, digamos assim, tá bom. E qual é o gatilho principal? Gente, não é à toa que Alzheimer é conhecido como diabetes do tipo 3. Não é à toa. Então, você quer um vilão para o Alzheimer, que a gente sabe que é vilão, não estou dizendo que é o causador e que é único, mas que a gente sabe que é vilão, é essa forma que a gente aprendeu de consumir a glicose. Então, assim, é importante a gente olhar para essas coisas, pessoal, porque eu canso de ver gente se manifestar, especialmente nas redes, dizendo que quando a gente vem trazer esses discursos, seria uma demonização dos alimentos, seria um terrorismo nutricional, ou seria um exagero, um radicalismo. Galera, não se trata disso. A questão é que a gente tem alguns conhecimentos. Eu sempre falo que nosso grau de conhecimento é pequeno, mas dentro da sua pequenez, ele existe. E ali, naquele pouquinho que a gente conhece, a gente já sabe que isso tem interferência negativa. Então, por que a gente vai ficar forçando a barra? Né? Eu sou dessa opinião, né? O que você acha, Crispita? Acho que é isso mesmo, assina embaixo. Não tem mais o que falar, não. É bem isso aí. E a gente fala hoje, né?
embora as pessoas perguntem muito sobre a questão da genética, hoje, genética, mas a gente ainda bate muito na tecla da questão da epigenética. O que é que você está fazendo para melhorar a sua genética? O que é que você está fazendo para mudar isso, né? Quais são as mudanças? E pensando nas próximas gerações, né? Porque a gente ainda tem essa questão, né? Do que eu faço hoje, obviamente, com certeza, eu vou jogar lá na frente para as próximas gerações. Ô, Cris, não tem muito para... Genética é aquela bosta seca que você encontrou no meio, no meio do gramado, sabe? Que tá seca, meio cinza, esbranquiçada, toda durinha ali. Epigenética é se você vai pegar um pedacinho de pau, vai furar aquela miséria ou não. Entendeu? Porque aí você tem que assumir as consequências. Então, assim, essa é a ideia, pessoal. Se você deixar ela quieta lá, provavelmente não vai acontecer nada. Agora, se você for um menino malino, né? Vai pegar um pedacinho de pau, vai lá futucar e fazer um furo. Como ele tá falando dele, viu, gente? Márcio está dizendo, doutor Adolfo se garante, doutora Cris também. A gente tenta. Lila disse que apertou a mente da gente. E que lindo vocês dois, né? Eu linda, aí é da sua parte, dele lindo. Não, é que eu tô de azul, eu fico bem de azul. Você fica bem de azul. Adolfo, você acredita que a gente já passou aí, faltam 10 minutos e a gente ainda está na 10ª pergunta. Eita porra! Por mim vai. Vamos lá, Jocilene, ela pergunta ainda. Alzheimer em fase avançada, que alimentos e nutrientes são recomendados? É aquilo, né? Não tem jeito. Eu gosto muito de trabalhar, e aí dá para falar um pouquinho, nessa aí dá para falar, especificar uma estratégia. A estratégia cetogênica, viu, Jô? Que a estratégia cetogênica é aquela que a gente vai trabalhar muito mais a questão da gordura, uma boa porcentagem de proteína e praticamente zerar aí carboidrato. Seria isso aí, ok? Perfeito, Cris, eu concordo com você 100%. O que às vezes a gente percebe em alguns estágios é a dificuldade de implementar, porque o paciente começa às vezes a mudar de comportamento e pode ter alguma agressividade, pode chegar naquela fase que tem um grau de regressão, tá? Então, assim, tem algumas dificuldades para implementar. Então, é o que Cris falou. A estratégia cetogênica, do meu ponto de vista, é a melhor opção. Né? Às vezes vocês vão ter dificuldade de implementar. Então, eu acredito nessa hora, mais do que nunca, na necessidade do profissional estar ali do seu lado, com você, ajudando a resolver o problema. Porque, pessoal, entenda uma coisa. Vocês vão para nutricionista, vocês não estão indo para um general te dar ordem para você obedecer, pagar 20 apoio, 20 abdominal e 50 polichinelo, não. Assim como no médico, a mesma coisa. Vocês estão contratando um profissional consultor. Esse profissional tem que te ajudar a resolver seu problema. Ele não tem que te dar uma lista de ordens e dizer resolva ou então se lasque, não. Então, na hora que você vai, por exemplo, levar um paciente nessa condição que foi levantada aí, né, e que você recebe uma proposta de fazer uma dieta cetogênica, tem que se discutir no detalhe como é que a gente vai implementar isso. Às vezes, Cris, eu tenho também situações como essa, onde eu tenho que conversar muito com a pessoa que está trazendo, né, aquele paciente, como é que a gente vai fazer para conseguir fazer com que ele use as coisas. Então, tudo isso, pessoal, faz parte do trabalho da gente. Então, não aceitem ir para qualquer profissional que jogue nos seus peitos e fale, se vire. Porque não é assim. Agora também, se você não pedir para ele te ajudar, talvez ele não te ajude porque ele acha que você já sabe como fazer. Então lembrem que na consulta em saúde, pessoal, médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, o que for, vocês precisam se comunicar. Tá? Então sempre coloquem os problemas e as dificuldades para que isso possa ser sanado. Senão, a chance de não resolver, ela cresce. Ligado, Lili? Deixa eu ver se tem alguma pergunta na caixa para poder fazer aí a equidade de todo mundo, para ninguém ficar brigando comigo depois, que brigam comigo, viu, quando eu não faço as perguntas. Rapaz. Zeneide ela pergunta o seguinte, qual é o tipo de magnésio que ajuda a melhorar o sono? A gente já fez uma live aqui só falando de magnésios, né, dos sais, né, na verdade, desses sais. E que a gente falou, né? Obviamente que a gente não vai dar dosagem, obviamente que às vezes não é somente esse magnésio
vai ajudar no seu sono. Existe aí uma questão também de até fazer uma junção com outros minerais ou outras vitaminas, né? Fazer a própria higienização do sono. Se precisar de um outro medicamento que só o médico pode passar, ele também vai passar. Mas a gente sabe que tem o magnésio, né, Adolfo, que realmente ajuda, que a gente gosta. Fala aí. Tem alguns. Tem dois, né? Eu acho que eu gosto dos três, na verdade. Eu acho que a gente fica em três, porque assim, como eu vou favorecer esse sono? Né? Então, por exemplo, se eu quero favorecer esse sono melhorando a neuroplasticidade e a recuperação neurológica, eu vou pensar no treonato. Mas se eu quero favorecer esse sono melhorando a regularidade da frequência cardíaca, entre aspas, deixando esse coração mais calminho, eu vou usar um taurato. Um taural. Né? Se eu quero melhorar esse sono promovendo ações gerais do magnésio, eu posso usar um citrato. Ou até um cloreto. Né? Se eu quero promover um relaxamento muscular aumentado, talvez o dimalato. E nada disso, pessoal, é totalmente específico. Isso é como se fosse assim, uma leve prioridade. Mas eu poderia dizer assim, que só o fato de suplementar magnésio em quem precisa. Ah, Adolfo, mas quase todo mundo precisa. Sim, mas em quem precisa, você vai ter benefício, né, no seu sono. Magnésio, pessoal, é um suplemento. E não, só para dar uma vez assim, e não necessariamente tomar o magnésio antes de dormir. Você pode até utilizar algum tipo de magnésio durante o dia, né, para qualquer outra função. Por exemplo, vamos lá, trabalhar a questão massa muscular, né? Vou tomar aí um de mal. Ele já vai me ajudar, né, nesse processo, para mais tarde. Né? Não é tão específico, né? É como se fosse uma leve prioridade. Mas perfeito, Cris. E uma coisa que a gente não pode esquecer, filha, que nada melhor para uma boa noite de sono do que um bom dia. Aí o pessoal chega para mim às vezes e fala assim, Dolfo, mas eu não tenho como garantir que meu dia vai ser bom, e se acontecer um monte de merda. Eu falo, gente, o problema não é o que acontece, o problema é como a gente se posiciona diante do que acontece. Então, entram muitas questões até filosóficas aí, e não vem ao caso agora, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a postura diante dos desafios do dia vai interferir na sua noite. Beijo, Line. Beijo, Aline. Vai interferir na sua noite. E isso tanto quanto, ou talvez até mais do que o próprio magnésio. Aí ela também pergunta, tá? Zenide, ela pergunta, qual suplemento usar para ganhar massa magra após os 50 anos? E já faço atividade física. Um bocado. Tem 1 milhão de suplementos aí. Mas aí tem uma coisa, é excelente essa pergunta, viu? Porque tem uma coisa que vem antes da suplementação, que é a alimentação. E uma coisa que vem em paralelo com a alimentação, que é a regulação hormonal. Então, assim... 50 anos, né? Justo. Eu estou dizendo que tem que fazer reposição? Não necessariamente. Estou dizendo que tem que ser avaliada a sua regulação hormonal. Tá? Então, avaliada a sua regulação hormonal, ajustada a sua alimentação, aí sim nós passaríamos para a suplementação. E aí, tem uma infinidade de coisas. Eu vou deixar aqui sugerido só coisas que são inócuas e tranquilas, que seria o complexo B e o magnésio, e a creatina. Porque creatina, pessoal, é aquela coisa que, por mim, qualquer pessoa com mais de 30 anos está tomando creatina. Tá? E vou me restringir a isso, porque não dá para falar mais do que isso, não, porque dá pra gente fazer 5 lives só sobre isso. Só falando sobre isso, e a gente já fez alguma coisa falando. É que a gente já falou tanta coisa que só falta falar agora de religião. Que nada, tem mais coisa pra gente falar, filha. Você vai ver, vou arrumar uns temas cabeludos pra gente falar. Entendeu? E a questão, viu? Vou botar um tema do tipo assim, como coisar as coisas que estão descoisadas. A gente larga assim. Negociar as coisas aqui. Negociar as coisas que não estão negociadas. E aí a gente larga e vê, o pessoal chega e a gente começa a falar. Entendeu? E vamos ver o que acontece. Só para complementar, viu, Zenide, uma frase que eu sempre falo aqui, que é importantíssima essa questão de massa muscular. Massa muscular, né, essa construção se faz na cozinha. Como a Dor falou, é a alimentação. Não tem para onde correr. De que forma? Ok, procura um profissional que conheça, que vai ajustar essa questão alimentar, porque às vezes a gente sabe que 50 anos, obviamente, existe uma demanda aí muito grande, né, de a gente buscar alguns alimentos e a própria suplementação, não tem para onde correr, mas como a Dor falou, olhar o equilíbrio hormonal, como é que anda. Você já faz atividade física, ok, mas que atividade física
De que forma, quantas vezes na semana, porque às vezes assim, eu faço atividade física. Às vezes, caminhar é uma atividade física, né? Ficar na esteira, uma bike é uma atividade física. Mas assim, às vezes esse tipo de atividade não proporciona você fazer uma construção de massa muscular. Então também assim, é coisa que a gente tem que... Existe, como eu falei, eu printei a pergunta de vocês, né? Escrevi alguns da forma que vocês mandaram. Né, para justamente não... Até para a gente tirar essas dúvidas de vocês, que tem perguntas aqui que tão meio incompletas, a gente fica meio sem saber. Não, mas será que... Aí a gente fica deduzindo, será que ela pensou isso, será que ela pensou aquilo? Mas que tipo de atividade física, né? De que forma você está fazendo, quantas vezes na semana você faz? Então são essas coisinhas aí que a gente... Aí teve uma pergunta que ninguém fez. Só para poder complicar mais a cabeça de Zeneide. Uma pergunta que ninguém fez, ninguém perguntou assim, qual é seu Pix? Né? Pra gente fazer. Bora botar aqui, já. Ó, Nilzete. Adolfo, eu vou fazer só as 20 perguntas e a gente deixa a parte 2, né? Porque senão a gente vai acabar tudo bem. O que não você tem acha? Problema. É bom que aí daqui pra semana que vem já vem mais pergunta. Agora eu vou botar a caixinha também. Já vem mais perguntas. Ó, Nilzete, ela pergunta o seguinte: pessoas com irritabilidade aos 60 anos pode ser descompensação hormonal? Pode. Na verdade, a qualquer idade, e tem muitas outras coisas associadas, né? Sim. Tem coisas, pessoal, que tem a ver com descompensações orgânicas, e tem coisas, pessoal, que tem a ver com um negócio chamado saco cheio. Eu digo que e tem coisa que tem a ver com ranço. Já é da também. É porque a gente, sabe, Cris, é aquela coisa, vai passando a vida, a gente vai tendo algumas cicatrizes, né? Algumas coisas que marcam a gente. Os próprios gatilhos, né, Adolfo? Acho que a gente tá brincando aqui, mas até os próprios gatilhos. Aos 60 anos, por exemplo, ela botou aqui aos 60 anos, né? Você chega provavelmente, não sei, né, se for uma pessoa que estiver aposentada, então já começa a vir alguns gatilhos de uma infância, de uma adolescência, de uma questão de paridade com pai, com mãe. Isso também vai fazer com que a pessoa tenha a questão da irritabilidade. Existem as questões químicas, né? Mas existem as questões emocionais no sentido de espirituais. Aí Adolfo sabe o que eu gosto de falar muito disso, quando a gente fala de mente e espírito, né, Adolfo? Sim. Então, assim, é um conjunto de coisas. Então, assim, a medicina pode resolver, ok, uma alimentação e tal, tudo, mas eu também acho que a busca da pessoa, né, do entender, aí existem as terapias, né, inclusive, outra coisa que eu coloquei também ontem, meu Deus, falou, fui correr, sei o que, ansiedade, aí teve gente que botou, aí o povo me ama, tem gente que me ama, tem gente que me adora, é mais ou menos pra me dizer que me odeia. Você acha que a ansiedade se resolve com corrida? Aí eu tive que depois botar um outro post e falar que disse, depende, pra mim resolve, mas eu nunca disse aqui pra abrir mão de um terapeuta, de você buscar uma ajuda, né? Eu acho que, mas enfim. Então é isso, tá, Nil? Eu acho que existe essa questão também. Pode ser os hormônios, pode ser a vitamina, minerais. Tem minerais que às vezes deixam a pessoa irritadíssima, né? Um monte de coisa. Tá? Aí tem que investigar. Eu digo sempre, né, Cris, aquela frase que eu falo sempre: eu não deixo para amanhã o que você pode não fazer nunca mais. Então, às vezes, a irritação são frustrações que a gente acumula, são pendências que a gente acumula. Vale a pena, de vez em quando, pessoal, fazer aquela revisional, olhar para a sua vida e ver assim, vem cá, o que está enchendo meu saco aqui que eu não resolvo? Aí você escolhe, eu resolvo logo esta merda, eu jogo fora. Sabe? Igual aquele desenho animado, Cris, quando a gente era criança, do balão, vai cair no balão, aí o bonequinho lá dentro começa a jogar as coisas para fora, né? Para subir. Você não é dessa época, pois então, Então é por aí, isso é importante. Agora, a Solange fez uma pergunta importante aqui. Creatina prejudica o rim? Não, pessoal, não prejudica o rim. Meu médico passou para mim 10 gramas. Seu médico é bacana, que bom. Espero que a dose seja legal para você. Acredito que sim, o caminho é esse mesmo. Tá? Creatina não prejudica o rim, tá bom? Mas eu tomei creatina, minha creatinina sanguínea aumentou. Óbvio, porque a forma de excretar creatina é na forma de creatinina. Então, se eu suplemento a creatinina vai subir. Se você quer avaliar esse rim assim com tranquilidade, você vai pedir para o paciente parar de tomar creatina por uns dias para poder dosar e vai dosar junto a cistatina C, né? Cris sabe disso, que a gente já estudou isso juntos, né? E por aí vai. Vai daí. Outra pergunta de Nilzete também, ela pergunta: problema intestinal pode levar a ter uma depressão? A gente já falou aqui, né? Pode. A gente já falou disso. As questões de transtornos, né? De ansiedade, acho que começa muito com essa questão da ansiedade, do transtorno da ansiedade.
O post que eu falei aí com vocês, né, das questões dos mais 500 milhões de neurotransmissores no intestino, então, obviamente, que vai dar alguma resposta aí negativa se esse intestino não estiver fazendo a produção correta desses neurotransmissores, né, que serotonina, dopamina, que também são produzidos no intestino. Então, acho que a gente até já falou isso, mas sim, pode sim. É cuidar, é alimentação, é atividade física, né? É relaxar. Além de tudo isso, que a gente fala bastante, você falou aí, a gente fala bastante sobre isso, sobre essa relação mais neuroquímica. Também tem outra questão, pessoal. Uma unha encravada pode te deprimir. Sim. Tudo vai depender do seu background, né, da sua vida, como foi, suas vivências, que gatilhos você tem aí. Eu não sei se a gente usa muito essa palavra, mas que predisposições você tem, o que significa aquilo para você, porque, gente, o mesmo fato pode ter significado completamente diverso entre duas pessoas e entre mais pessoas, pior ainda. Por isso que eu não gosto muito, Cris, de diagnóstico nessa parte mais psíquica, porque é muito subjetivo, sabe? Muito. E enquanto a gente não tenha um substrato biológico que possa ser medido, fica tudo muito comportamental e, assim, eu acho a ciência comportamental fantástica na nossa área, tanto na área médica, quanto na psicologia, quanto na área de nutrição, mas eu acho muito mais interessante quando a gente pensa no que eu chamo de diagnóstico descritivo, né? Então, essa pessoa se comporta de tal maneira em tal situação, reage assim, assim, assim. Ah, então ela tem síndrome disso, síndrome daquilo, doença de não sei o quê. Gente, isso não tem a menor importância, na verdade isso muitas vezes atrapalha, tá? Cris sabe minha opinião sobre isso, que a gente já conversou isso até em aula. Eu vou receber um paciente. O paciente vem para mim. Ah, o paciente é diabético tipo 2 e tem a síndrome XYZ. Isso pega a minha mente, o meu horizonte mental, e faz assim. Só que isso é ruim. Porque se algum diagnóstico desse não estiver correto. Então, na verdade, o ideal é quando a gente pega e revisa tudo. Ah, porque você vai duvidar de todo mundo? Não, gente, eu duvido de todo mundo, até de mim. A questão não é essa. A questão é que a gente precisa considerar a hipótese dessa avaliação ter tido qualquer tipo de vício ou falha. Porque qualquer um de nós falha. Sim. Quando eu falo isso, vai e volta. Quando eu mando o paciente para a Cris, eu não digo para ela, o paciente tem síndrome tal, tem um diagnóstico tal. Eu não mando o paciente assim para ela. Ela sabe disso. Eu chego para ela e falo, Crispita, esse paciente está sentindo assim, assim, a situação é essa, parará, parará. E aí a gente vai discutir aquele quadro daquela pessoa, certo? Não é a doença. A gente vai discutir o quadro da pessoa, tá? É isso aí. E outra coisa, tem até aí também um conteúdo, uma vez que eu coloquei, não chegou a ser um conteúdo assim, você não é um diagnóstico, né? O paciente, ele não é um diagnóstico. Ele vai muito além dessa questão do diagnóstico. Eu preciso entender, aí a gente sempre fala aqui também nas lives, né? Eu preciso entender todo o histórico, não só dos exames, né, químicos lá que ele fez, mas eu preciso ouvir essa escuta, né, que a gente fala muito dessa escuta ativa, os trejeitos do paciente, né, a maneira, o que ele fala, a forma que ele para pensar para me responder, né, isso vai dizer muita coisa, né, e aí sim a gente vai dizer assim, não, o caminho vai ser esse aqui. A gente está com um paciente, inclusive, eu e você, que aí eu estou recebendo os exames, você também está recebendo os exames, e aí eu fiquei, mas porque serotonina não baixa, não sei o que. Aí depois eu parei, inclusive mandei até um áudio. Assim, vem cá, você não acha que o contexto que hoje essa pessoa vive não está muito atrapalhando, não está muito descrevendo essa questão que os exames estão me trazendo? Você não acha que essa posição dessa pessoa, nesse momento, nesse local... Aí ela pegou e me respondeu, com certeza a terapeuta disse tudo isso. Não só foi uma questão da química, da bioquímica dos mandamos exames. Coincidentemente, eu conversei com ele e falei a mesma coisa. Nem sabia que você já tinha falado isso. Tá falado, né? Então, assim, olha aí, o contexto, inclusive, da família, pelo que eu pouco vejo, né, pelas redes, um contexto muito religioso, um contexto muito... E a pessoa, de repente, hoje está... Né, são várias coisas. E hoje aí a gente fala desse gatilho, né? Que tá vindo à tona. E talvez, não estou afirmando não, tá? A mesma coisa que eu disse para a pessoa. Talvez, não estou afirmando. Vamos precisar mais de investigar mais, conversar mais. Mas, enfim, seria isso aí, né, Adolfo? Com certeza. Mais uma perguntinha? Vamos lá. Lógico.
Tô aqui para jogo, filha. A depressão poderá ser tratada com alimentação? Também, né? Também. Também. Eu diria que é o primeiro ponto. O que Essa acontece? pergunta foi de Nilzete, tá? Nilzete. Excelente, essa pergunta é muito importante, porque assim, pessoal, a gente vai e volta sempre, tá? O paciente, dentro de um processo depressivo, ele pode precisar de medicamento, pode precisar, mas ele vai precisar de ajuste alimentar e psicoterapia. Infelizmente, se costuma inverter a ordem. O pessoal começa pelo medicamento. Isso está errado, tá? Isso está errado. Não relativizem isso. Isso está errado. Primeiro a pessoa, psicoterapia, associado ao trabalho de ajuste alimentar nutricional. Logo depois a medicação. Pode ser que a medicação seja fundamental, não estou diminuindo o valor da medicação, eu prescrevo medicamentos, tá? Para essas finalidades. Eu trabalho muito com essa parte psiquiátrica, então adoro, uma área de paixão que eu tenho, a qual eu estou me especializando, então assim, eu gosto muito disso. Mas digo para vocês sempre, o medicamento ele vem juntinho, mas ele vem logo depois, tá? Às vezes a gente não precisa dele. Às vezes a gente não precisa dele. Às vezes a psicoterapia e alimentação com a suplementação, resolve. Então, eu estou dizendo aqui que o medicamento não é importante? De jeito nenhum. Tem situações que sem medicamento a gente realmente não consegue sair. E se vocês ouvirem o contrário disso, pessoal, infelizmente é utópico. Tem quadros que sem o remédio, o paciente não vai conseguir ter talvez a clareza mental para que o processo terapêutico aconteça de uma forma construtiva e traga ele de volta a uma viabilidade legal. Então, às vezes precisa sim, precisa, necessidade. Mas não é a primeira coisa. Então a alimentação está ali juntinho com a psicoterapia, no primeiro lugar, tá? E depois vem o resto. Uhum. Como estudante de nutrição, já vi em várias literaturas como a alimentação deve ser investigada nessa situação. Muito bem, Márcia. Perfeito. Tá? Esse é o muito caminho. Bom, Márcia. Nilzete, ela também pergunta o seguinte, uma pessoa que fez bariátrica pode voltar a engordar mesmo comendo pouco? Comer pouco? Como assim? Pessoal, falando agora para vocês, por mais que vocês ouçam muito por aí, engordar e emagrecer não é a relação de questão de volume, certo? Ou pelo menos não principalmente. Então, assim, você não vai necessariamente engordar por comer muito e você não vai necessariamente emagrecer por comer pouco. É muito mais complexo do que isso. Então, eu assim, pessoal, desculpem qualquer divergência, mas eu às vezes fico um pouco incomodado com essa ideia que ainda se mantém, sabe, Cris? Engordar e emagrecer é muito simples, é só você fazer uma matemática. Isso. Se você quer emagrecer, tem que ingerir menos do que você gasta. O pessoal não funciona desse jeito. Se fosse simples assim, né? Tava todo mundo magro, não é assim. Quantos pacientes obesos você tem, Cris, que tem uma alimentação que, se você for calcular, ela está hipocalórica? Tem um monte. Tem um monte. Então, pessoal, não é tão simples, tá? Tem uma série de complexidades aí. E a questão da bariátrica, a gente sabe que pode haver esse reganho, né, de peso, por uma questão assim, é uma cirurgia onde você perde muito no início, muito peso, né? Porque você vai se alimentar ali de litrinhos, né? De ml, de água, de suquinho, não sei o que. E você tem ali um drástico, né? Mas seu cérebro não está acostumado a isso, né? E a gente vai pensar também nesses rebotes que o cérebro vai dar depois, inclusive. Obviamente tem pessoas que demoram 5, 10 anos, as piruetas que vai dar, né? As piruetas loucas que vai dar. Isso que vai dar. Então, assim, pode sim ter esse reganho. Talvez não o reganho que você... do peso que você teve inicialmente para poder fazer a cirurgia. Mas tem que ter esse cuidado. E aí acho que é muito mais trabalhar a questão da mente, né, do que do pouquinho e do alimento correto. Perfeito. E obviamente que não tem jeito, é a atividade física e ganho de massa muscular, porque a gente sabe que um bariátrico ele perde muito massa muscular. E isso também é um dos motivos do reganho, porque se perde muito massa muscular. Então, esse é um dos... vai cair também. Vai cair muito. Então, assim, essa questão do reganho, muitas vezes do bariátrico, é muito porque ele perdeu massa muscular inicialmente, né, do que a questão do comer pouco ou não.
Tá? E Então, tem assim, não uma adianta. coisa, Cris, e tem uma coisa que eu sou chato pra cacete com isso, tanto que o pessoal fica achando que eu sou contra a bariátrica. Eu não sou contra a bariátrica, tá? Eu só acho que ela é indicada para muito mais pessoas do que deveria. Porque entenda, pessoal, se eu tenho um problema no estômago que resolve com cirurgia, eu opero o estômago. Eu pergunto para vocês, desde quando a obesidade é um problema estomacal? Nunca foi. Tá? Então, ao princípio, já tem algumas questões a ser observadas. Vamos lá. É um recurso para casos extremos. O que são casos extremos? Quando eu era criança, Cris não sabe que Cris não é dessa época, aí chegava a ver, às vezes, no Globo Repórter ou no Fantástico, aqueles casos de obesidades realmente mórbidas, tá? Que não é IMC acima de 35, nessa coisa ridícula. Era a pessoa que entrava numa morbidez de vida pela obesidade. Então não era a pessoa com IMC de 35 com comorbidades. Não, pessoal, isso é estupidez. Obesidade mórbida é uma pessoa que praticamente ela não consegue mais exercer suas funções do dia a dia pela obesidade. Eram casos, pessoal, que às vezes apareciam nesses programas de você ter que ir com equipamento lá para tirar a pessoa da cama, arrombar uma parede para tirar a pessoa dentro de casa. Essas pessoas realmente não têm outra opção, tá? Agora, eu vejo ser usado o recurso da bariátrica, que volta a dizer, é um recurso que é válido, eu nunca fui contra, mas eu vejo ser usado em pessoas que não deveriam apelar para esse recurso. Até porque, em 4 a 5 anos, o benefício metabólico direto da cirurgia já passou. E você já se adaptou. E se o seu problema era no órgão que está aqui, que é o que faz a gente engordar em geral, você não operou aqui, né? Então, se você já adaptou o resto, o que vai acontecer fatalmente? Acontecer o reganho. Que a gente tem apenas 60% a 70% dos casos. Gente, é muita gente. É muita gente. Sabe? Então, assim, é um recurso valioso, sem dúvida, para quem precisa, salva vidas. Eu acho fantástico quando aplicado corretamente. Só que, infelizmente, a gente não vê isso acontecer na maior parte das vezes. Com certeza. Márcia, ela disse que já houve um tempo que era retirar um pedaço do intestino para evitar a absorção de gordura, o que levou à morte de muitos pacientes. A bariátrica também precisa ser bem avaliada. Até porque, pessoal, uma coisa importante, né? A absorção de gordura nunca engordou ninguém. A gente engorda pela gordura que a gente produz. Do ponto de vista maligno da saúde, é a gordura que a gente produz. Essa gordura que a gente produz vem do excesso, fundamentalmente, de glicose. Então, assim, é importante fazer essa distinção. A gordura alimentar de origens naturais não tem mal a lhe causar, até porque a absorção é limitada. Você não absorve gordura, você não consegue absorver, tá? Se você comer gordura em excesso, você vai ter uma coisa chamada esteatorreia, que é uma caganeira de gordura, tá? Então, assim, não é por aí. A gente não engorda por causa disso, certo? Mas aí é tema para outro dia. Com certeza. Lindinalva, ela diz o seguinte: eu tenho 60 anos e minha ginecologista falou que por conta da idade não devo de maneira nenhuma fazer reposição hormonal. O que fazer para melhorar os sintomas dessa falta de hormônio que eu estou sentindo? Quer dizer, essa já tem sintomas, né? Essa 60 anos, essa já tem sintomas. Lindinalva, não te avaliei, não posso dizer mas se você pode ou não pode. Mas assim, como a gente uma pessoa que é propensa realmente a fazer uma reposição hormonal. Mas já avaliei, te peguei exames, mas a gineco fala uma coisa que... Vamos lá. Se a gineco dessa opinião, ela já tomou algumas... Ela já fez uns tratamentos injetáveis com você. Você conhece, é porque você não tá lembrado. Sei quem é, eu tô lembrado sim, a gente já deu injeção nela. Mas repare, eu não posso afirmar, porque eu não sei por que a colega disse isso, então eu não vou falar nada sobre isso. É uma regrinha da live, não vamos falar do coleguinha. Não vamos falar isso. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, tem recursos para você usar que não são diretamente hormonais para diminuir os sintomas? Tem. Tem recursos fitoterápicos, tem recursos comportamentais e especialmente recursos nutricionais. Tá? É a conduta que eu mais gosto? Não.
Porque eu não gosto de mascarar sintoma e deixar o problema lá no lugar onde ele está. Mas como eu não sei o motivo que foi dito isso para você, Lindy, eu não vou emitir opinião sobre isso. Se quiser, depois a gente senta lá no consultório e conversa. Isso. Mas é uma questão assim, o que a gente vem falando assim, um profissional falar que você não deve, né? Tem que ter um motivo bem forte. Então, assim, a gente tem que conversar sobre isso para ver qual foi o motivo. De repente, o motivo tem uma coerência, a gente vai assinar embaixo, concordar, e se não, a gente pode emitir opinião diferente e entrar nesse diálogo aí para decidir o que vai ser feito. O importante é entender sempre o seguinte, pessoal. Essas decisões profissionais, elas não podem se perder nos brios. Quem está certo, quem está errado, quem é o sabido, quem é o bonito. Não. Elas têm que estar presas à ideia de causar benefício ao paciente. O nosso trabalho é trazer benefício para vocês. Não pode ser diferente disso. Tá? Se for diferente disso, aqui. Eu estou aqui. Deu uma travada monstra agora. Mas eu tô aqui. Pronto, ótimo. Vá. Ó, Nil Delícia, ela diz o seguinte: pele ressecada e calcanhares tendo rachaduras. O que pode ser? Eu pensaria logo em água. Assim, a priori eu pensaria em questão de água, tá? Mas a gente tem que também fazer uma análise, assim, não tem muito como, e até os próprios exames, né? Pra gente dar uma verificada, o que pode ser a própria alimentação, né? Enfim. É difícil responder essa pergunta, né? Gente, é muita... A própria, eu digo também a própria... que aí a gente vai falar também, o pessoal vai falar da questão da estética, né? Mas até a própria questão também de trabalhar um pouco a questão dos cremes, né? As meninas aí da estética vão saber falar melhor. Hoje a gente tem aí alguns produtos que ajudam muito. Um calçado, às vezes, faz uma rachadura no pé, né? Então tem que ver. Assim como outro tipo pode ajudar a desfazer, né? A desfazer, é difícil, mas viu? Ela também fala o seguinte: por que a própria Nil Delícia, e a gente já tá acabando, viu, gente? Segura aí. Por que quando estou na dieta, qualquer vacilo eu engordo 1 quilo, 1,5 quilo no final de semana? Isso aí é clássica, né? E não faço uso de bebida alcoólica e nem de refrigerante. Ela bota assim mesmo. Ô, Nil, final de semana, esse vacilo é um negócio sério. Na verdade, você não engorda 1 quilo, 1,5 quilo, né? Não é bem assim no final de semana. Você tem aí um inchaço, uma retenção líquida, você muda um contexto da semana, né? Eu te conheço, sei que você vai trabalhar a semana toda, aquela coisa toda, então você se desloca, então muda muita coisa, né? Muda as questões, inclusive da temperatura do seu corpo, e chega ao final de semana, isso acaba que você está em casa, sair um pouquinho dessa rotina alimentar, né? Por isso que eu costumo muito perguntar assim, quando eu vou fazer o inquérito alimentar, né? A Adolfo adora essa palavra, inquérito. Quando eu vou fazer o inquérito alimentar, e aí eu pergunto, tá, como eu vai falando o que é que come? No final de semana muda muito? Se uma pessoa diz que sim, eu tenho certeza, gente, que na dieta que eu vou passar, se ela não seguir, né, o mesmo comando da semana, ela vai ter esse ganho, que não seria um ganho de peso, mas seria aí um inchaço, né, uma retenção líquida, e que se ela não cuidar, ela vai ter. Agora também eu digo o seguinte, não se pese na segunda-feira. Ninguém deveria se pesar na segunda-feira. Ninguém deveria se pesar dia nenhum. Dia nenhum, mas segunda-feira é pior. Né? Dia nenhum. Olha, você sabe, tem uma coisa aí nessa questão que é interessante, sim, que é essa coisa do conceito, do peso, sim, e da gordura. Peso, né? Que a gente bate nisso muito, e a gente bate nisso, pessoal, não é por opinião nossa, não, porque realmente o peso é de uma inutilidade tão grande. Porque assim, você não tem como sintetizar 1 quilo de gordura em um fim de semana. Na verdade, eu nem sei quanto tempo vai levar para você sintetizar 1 quilo de gordura. Sim. Então, é muito tempo, vai ser muito mais do que uma semana, quanto mais um fim de semana. Então, assim, esqueçam, pelo amor de Deus, pessoal, peguem suas balanças e joguem fora. Se for jogar pela janela, só olha se não tem ninguém passando lá embaixo. Porque só atrapalha, só atrapalha. Verdade. Tem uma... Aí tá, ok. Daí tem uma pergunta de Suziane, ela fala o seguinte, a gente já tá na 20ª pergunta. Tem mais 13 por aí, mas a gente vai parar aqui. Acho que tem uma aqui
na caixinha. Suziane, ela pergunta o seguinte: o uso de hormônios, você viu que o hormônio bateu bastante aqui, né? Ainda tem mais perguntas de hormônios lá na frente. O uso de hormônios bioidênticos, principalmente o estrogênio, em pessoas com trombofilia, há riscos? Vamos lá, ó. Hormônio bioidêntico é um termo que o conselho não quer que a gente use, mas a gente entende que é um hormônio sintetizado igual ao nosso, né? Estrogênio depende de qual? Estradiol, estriol, especialmente esses dois. Para quem tem trombofilia, se for uma reposição, e a reposição sempre vai ser trabalhada em doses muito pequenas, a rigor não tem um aumento de risco maior do que o que você já tinha quando você tinha seus hormônios normais. Então, tudo é uma questão de que mecânica vai se utilizar. Estou falando em reposição, são doses bem pequenas, só para repor, tá? Mas não é porque o hormônio é bioidêntico, não, tá? Isso é por uma questão de dose e potência proporcional. Então, assim, na verdade, o que precisa ser feito é um cuidado muito grande para não se ter uma hiperatividade no sentido que a gente não quer. Então, é isso, tá? Então, assim, se for a reposição na dose de acordo só para reposição, a rigor não tem problema, tá bom? Então, essa é a resposta. Inclusive, eu conheço ela e ela teve problema muito mais nas questões de trombose dela quando ela tomou a vacina para o Covid. Ela quase que morre. Aí você vou falar, né, porque do que essa hoje, desse negócio de hoje, a própria médica dela fica, não, vamos ver essa questão do hormônio e tal, que eu acho que você... Ela teve problemas seríssimos quando ela tomou a vacina. Tanto que ela não tomou, tomou a segunda dose nem a terceira dose. Eu e o Ícaro, quando falamos disso na live, que o YouTube derrubou a live, porque nós estávamos dando informações médicas incorretas. Hoje está publicado em tudo que é jornal. E o YouTube derrubou a nossa live. Né? Eita, olha, eu não falei isso não, eu falei outra coisa. Não, foi o YouTube. Mas vai que querem também derrubar, sei lá. Espero que não. Chegamos à 20ª pergunta. Você viu que a gente levou aí mais de 1 hora de live. Tem uma pergunta aqui que eu vou, só para fazer aqui, que eu acho que teve gente... fala um pouquinho sobre o hidrocarbinol. Ela escreveu Indol 3-carbinol. O Indol 3-carbinol. Quer falar? Indol 3-carbinol, pessoal, é um produto que, quando passa pelo estômago, vira de indolmetano, junta 2 moléculas, vira de indolmetano, e ajuda a controlar algumas conversões hormonais que poderiam ser ruins. Então, é um produto que a gente tem que usar, especialmente quem está fazendo reposição, mas mesmo quem não faz, vai ter benefícios, tá? De acordo com o quadro, claro, a quem haja benefício no uso. Então, é um produto que eu uso muito, mas eu uso mais o de indolmetano já, para não depender da acidez estomacal para ter a conversão. Eu já uso o de indolmetano, que é o DIN, né? Assim, carinhosamente chamado de DIN, né? E é um ativo muito útil mesmo, principalmente nas minhas pacientes que fazem reposição. Okay. Espírita, você está toda coisada, você está toda quadradinha e andando devagarzinho. Eu? Não estou nem andando. Você está assim, toda coisadinha e tá assim, ó, toda, e fica paradinha, depois faz assim, aí fica paradinha. Porque tá na hora da gente realmente gravar essa live para não derrubar, não cair. Né? Deixa eu falar uma coisa. Ele tá rindo, não sei se ele tá me entendendo. Eu tô te ouvindo. Ficaram ainda 13 perguntas para serem feitas. Eu dei uma olhada aqui rapidinho nas perguntas. Também tem coisas que foram relacionadas, que você já perguntaram aí, principalmente hormônios. Mas aí na segunda live, na parte 2, eu vou fazer essas perguntas, não vou deixar de fazer essas perguntas. Tem coisas relacionadas que a gente já respondeu de intestino, de hormônio. Então, assim, meio que repete um pouquinho. Obviamente a gente vai ter outras vias de respostas. Mas, assim, até porque vocês entendem, né, o horário, e também deu para vocês terem mais ou menos uma ideia. Então não percam a live da semana que vem. Eu não vou me esquecer que terei live da semana que vem, porque tem as perguntas de vocês aqui. Porque tem as perguntas de vocês aqui e podem sim fazer mais perguntas. Eu vou abrir a caixinha durante a semana, tá? Para gente, vocês fazerem essas perguntas para a live parte 2. A Adolfo também acho que vai fazer, né, Adolfo? Vai abrir uma caixinha? Com certeza. Vou fazer sim, vou abrir uma caixinha.
E Crispita, quando for fazer o cartazinho da live, para botar o meu outro retrato, não vai usar mais esse retrato velho, não, usar o retrato novo. E não me mande, você nunca me mandou. Eu mandei, mas vou mandar de novo. Deixa comigo. Você não me mandou, não. Você não me mandou, não. Eu mandei, filha. Com fundo branco. Retrato? Não, você não mandei. Mandou, não, filho. Então eu vou mandar. Pronto. A gente então, não se eu não pode mandei, eu vou discutir mandar. com o velho, porque para nos contrariar. Então, tudo bem. Você disse que mandou, ok, eu vou olhar, mas eu acredito que não, mas tudo bem, fique calmo. Eu mando de novo. E se eu não mandei, eu mando. E se eu mandei, eu mando de novo. Não tem problema nenhum. Tá tudo Então, certo. sabe que a gente tem que agradecer? A gente tem que agradecer a galera aqui que participou da live, não só porque participaram, estão aqui como ouvintes, mas também que ajudaram muito nas respostas, tá? Eu estava aqui olhando, eu vi aqui que tinha pessoas comentando alguma coisa, e aí o próprio Joseph, a própria Márcia, a Lili também, né? Estavam aí ajudando o pessoal que estavam perguntando, a Aline que saiu. Obrigado, pessoal. Né? Isadora também estava aqui ajudando. Então isso é bom também, importante, que a gente vê que outros profissionais acabam que ajudam. E é isso que a gente gosta, né? Com certeza. Que a gente não tem. Né? A gente sempre diz, não existe competição, existe aliar mesmo, e eles todos nos ajudando. A gente não consegue ler tudo, tá, gente? Então, assim, eu vi que teve outras pessoas respondendo, né, as perguntas, as dúvidas de vocês, ou fazendo alguns comentários também pertinentes. Isso aí que engrandece, né, a própria live, que faz com que fique massa, né? A gente estamos tudo junto e embolado. É isso aí, graças a Deus. Né? E é bom que seja assim. Eu agradeço também para todos vocês participarem, que assistiram, porque essas lives de perguntas e respostas, pessoal, se vocês não fazem pergunta, não tem live. Então, quem constrói a live são vocês. Ok. E obrigadão, né? Boa noite. Pode deixar gravada a live, se quiserem olhar, se quiser mandar para outras pessoas, tá? Manda, que eu acho que é importante. A live, a Adolfo vai descer essa live lá pro YouTube. Segue lá a Medicina de Atitude. Tem outras lives da gente. Tem um tal de um short lá que eu tô. Dele que eu tô de short. Dele que eu tô de short lá com outros profissionais também. Mas enfim, a live foi bacana, né? Foi massa. Foi muito legal, adorei, pessoal. Obrigado vocês todos participaram. Obrigado, Crispita. Nossa live a gente sempre se diverte, é coisa boa. E bola pra frente, né? Semana que vem tá aqui de novo. Ok. Meu Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Então, bora. Beijo, boa noite. Tchau, tchau.